Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando o nosso estudo Lições Espíritas de hoje. Nós vamos abordar um tema que é tirado do Evangelho de Mateus, do capítulo 24, que é considerado o sermão profético. O estudo é muito interessante. Tem coisas que nós precisamos buscar entender para sairmos daquela mesmice e da ignorância da espiritualidade. A doutrina espírita está nos ajudando a construir um tempo diferente, um tempo melhor, um tempo maior para nós. Nós que vivemos entre o berço e o túmulo, vivemos isso várias encarnações, achando que era o suficiente. Do berço ao túmulo está tudo muito bem, o que eu fizer está feito, o que eu não fizer, o que eu posso fazer, né? Terminou. E aí a maioria, né, e todos chegavam ao mundo espiritual completamente desnutrido de informações que são verdadeiras. E chega ao mundo espiritual, muitos ainda acontece isso, a maioria, e chega lá no mundo espiritual assim, o que eu vou fazer agora? Cheguei aqui, como é que eu faço? E aí ainda contestam, eu continuo vivo. Então eu tenho que voltar para casa, eu tenho que ficar junto com a minha família. Quando na verdade não é bem assim. Você só desencarnou, só deixou o corpo físico. Isso, minha gente, pode ser uma coisa simples, mas para o entendimento de muitos não é. Eles não conseguem entender assim. Desta maneira, muitos espíritos permanecem em seus habitats, né? Casas, trabalho, ruas, clubes, ali achando que estão ainda no meio dos encarnados. Então, a doutrina espírita ela traz a verdade inconteste da vida. E aí você pode observar que muitos espíritos antes de Jesus, muitos ícones do conhecimento, dos crescimentos espirituais, não falaram assim de uma maneira tão firme sobre verdade como Jesus. Ele trouxe para nós a verdade. Ele trouxe para nós o conteúdo master da lei de Deus, mas colocando em gotas. Ou seja, você pega um versículo de um capítulo e você começa a aprofundar, aprofundar, e vai cada vez mais entendendo qual é o contexto daquela informação. Que é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pegar um texto simples, às vezes, até meio confuso, do Evangelho de Mateus, e vamos aprofundar neste versículo, para ver o que de fato está contido, né? Qual é o contexto deste versículo. Se você quiser seguir, tudo bem, você vai aprendendo, vai aprofundando. Se você não quiser, pelo menos você tem informação. Então, é um estudo muito interessante, que tem agradado muitas pessoas que têm passado esse estudo nas reuniões presenciais. E hoje resolvemos, então, deixar aqui no Lições Espíritas para que todos possam ter acesso a essa informação. É uma informação bastante analisada, de acordo com a totalidade do texto. Então, eu tenho o versículo, né, que é o texto, nós vamos no contexto, né, para entender a apropriação dessa informação. Então, vamos a ele? Espero que você se sinta bem, que você esteja pronto ou pronta para entender o conteúdo dessa mensagem de Jesus. É assim que nós devemos fazer sobre o Evangelho, buscar na profundidade, para não ficarmos presos a ideias lineares que muitas vezes alimentam ilusões. E Jesus não veio fazer isso aqui. Ele veio trazer, de fato, a verdade. Tanto assim que ele disse que nós vamos conhecer a verdade e que ela vai nos libertar. Então, vamos entender a verdade deste texto de Mateus. Está no sermão profético, como já foi dito, e já mais no final do sermão do Evangelho de Mateus. Vamos tentar entender. Vamos juntos aqui. Quer ver? Buscando, né, essa informação. Então, aqui está. Olha,
Jesus nos disse que devemos fugir, mas que não seja no inverno e no sábado. Mas fugir de quê? Para onde? Por que fugir? Eis as questões que precisamos saber. Então, Jesus disse, né? Precisamos fugir. Nós vamos mostrar isso aqui dentro do conteúdo do Evangelho de Mateus. Então, lições espíritas, a fuga é o nosso estudo de hoje, tá? Então, vamos continuar aqui, né? Deixa eu pensar aqui. Vamos voltar. Olha, a fuga, você vê uma pessoa numa estrada e fugindo, como se eu estivesse largando para trás tudo, né? Estou indo embora. Mas para onde que eu vou fazer o quê? Então, essa que é a grande pergunta, né? Então, vamos pegar o texto do Evangelho para a gente entender. E orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem num dia de sábado. Mateus 24, versículo 20. Olha, meu amigo, minha amiga, quando você lê esse texto, né? Ou esse versículo 20 do Evangelho de Mateus, capítulo 24, aí você pensa assim, mas eu vou fugir para onde? Por que que eu tenho que fugir? E por que que não pode ser no inverno? Tem que ser no dia de sábado. Aqui a gente tem que entender uma coisa muito interessante, minha gente, que nós temos que trazer em consideração é o seguinte: o inverno no hemisfério norte representa verão no hemisfério sul, não é isso? Inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Como é que fica isso? Então, para os do hemisfério norte, a fuga deles não pode ser nessa época de dezembro, por exemplo, né? E para nós não pode ser na época de julho, agosto. Fica meio truncado isso, você não acha? É isso que nós vamos conversar hoje. Por que que Jesus falou assim? E também num dia de sábado. O que que tem a ver o sábado com fuga? Geralmente no sábado as famílias se reúnem, né? Tem casamento, tem aniversário de 15 anos, tem outros aniversários, tem muita coisa, tem bodas, né, que estão sendo comemoradas. É o contrário, a gente reúne, a gente não foge. Então, como é que fica isso? Vamos entender? Vamos tentar passar para vocês de uma maneira bastante clara, para que vocês possam ter uma informação bem legal sobre isso. Então, vamos lá. Antes, nós vamos estudar as lições, as estações do ano. Ora, se ele fala em inverno, então ele falou uma estação. É preciso que a gente entenda as estações, para ver por que que ele escolheu o inverno. Então, vamos começar com a primavera. Não é? Em determinado momento, o começo da estação se chamou Primavera, significando primeiro verão. Por quê? As pessoas do hemisfério norte, eles estavam saindo de um inverno muitas vezes rigoroso. Não sei se vocês já viram o inverno na Noruega, na Escandinávia como um todo, né? Ali em Londres, é um negócio sério. É neve, Paris, né? Tudo é neve mesmo. E ali, na época do inverno, era muito difícil. Então, quando terminava essa estação, né, do inverno, entrava o primeiro verão, ou seja, um prelúdio do que seria o verão. Então, por isso que chamava primeiro verão, primavera, né? E para nós chegou como primavera. Então, essa é a origem da palavra. Depois nós vamos ter realmente o verão, do latim verano tempus, tempo primaveral, derivado de verano, que é igual ver num dia claro. Aí o dia clareou, né, o sol aparece, e aí vamos plantar, não é isso? Chegou a hora do plantio, chegou a hora, a terra está pronta para ser fecundada pelas sementes. Então, aí chegou o dia, chegou o tempo bom, que as pessoas gostam, né, muito do verão, porque pode ficar mais livres, podem passear, né? Pode ir para a praia, aqui no Brasil tem muito disso. E aí é um momento de festividades. Né? Depois nós vamos continuando, vamos para o outono. O que é o outono? O outono é a fase que se encaminha para a velhice, a decrepitude. E aí já é a época da colheita. Então, estamos chegando já naquela fase, né?
que o verão já está indo embora, o sol já está ficando menos claro, menos quente. Estamos chegando no outono. Depois nós vamos pegar o inverno, aí sim, é do latim inverno, que significa invernal, invernoso, hibernação. Lembra daquelas lareiras, né, lá do pessoal do norte? Quando aquelas casas, né, todas elas muito frias, quando a gente vê filmes sobre Natal, né, então a gente vê muito isso, as pessoas com lareiras acesas, né? Hoje tem até lareira artificial, né? Mas isso foi uma fase, na época e mais atrás, que conseguiu aquelas pessoas viverem de uma maneira mais tranquila, mais confortável. Então, é isso aí. Tá? Então, vamos pensar aqui, olha. De novo, né? Primavera, primeiro verão. Verão, dias claros e quentes. Outono, caminhando para o inverno. Inverno, frio, chuvoso, hibernação e velhice. Então, a gente vai entender que as 4 estações do ano, elas vão trazer essas informações para nós. Nós somos um planeta de provas e expiações, precisamos dessas alternâncias para sairmos da mesmice. Você imagina se a gente vivesse num planeta em que não tivesse essas alternâncias, muitas vezes, de calamidades, né? Às vezes complicadas, para a gente dar uma mexida, para a gente entender que é preciso caminhar. Por isso, o nosso planeta tem essas estações diferenciadas, para a gente dar uma sacudidela, né? Para a gente pensar, olha, vamos fazer isso na primavera, porque quando chegar o inverno a gente não vai poder fazer muito, e assim sucessivamente a gente vai controlando a nossa vida e adaptando ao que o planeta nos oferece. Bendito planeta que nos trouxe até aqui, com essas alternâncias de temperatura, né, de pressões, e nos trouxe daquele momento do primitivo até o homem da atualidade. Que nós temos conversado aqui muito sobre isso, não é? Que nós saímos lá do primitivo para chegarmos aqui. Por quê? Porque essas alternâncias das estações do ano nos ajudaram sobremaneira. Talvez a gente não entenda hoje a grandeza disto, mas saberemos um dia, com toda certeza. Né? Então, vamos continuar aqui. Vamos estudar agora essa palavra fuga, que foi dita por Jesus. Tá? Então, fuga significa ação ou efeito de fugir. Saída ou retirada feita à pressa para escapar a alguém ou algum perigo. É uma evasão, uma debandada. Ou seja, na fuga, você não tem muito tempo de ficar pegando as coisas que estão ficando para trás, não. Você tem que fugir mesmo. E vem aí um incêndio, né? Então gritam lá fogo, você tem que descer as escadas lá do edifício, né? Ou você tem que sair correndo porque está vindo. Ou então uma avalanche, uma coisa qualquer, você tem que fugir. Um deslizamento de terra, né? Um terremoto, uma, um maremoto, né? Uma coisa desse nível, aí você tem que fugir. Corre porque a coisa está séria. Ou então uma invasão, né? De pessoas que queiram assaltar. O que você tem que fazer? Fugir. Porque senão você não vai dar conta da situação. Então a fuga tem que ser rápida. Vamos guardar isso. O que ele fala é isso, é que a vossa fuga. Então, a nossa fuga tem que ser rápida. Percebe? Não pode ser demorada. Não pode ser que negócio de amanhã eu vou. Tem que ser na hora. Tem que ser naquele momento que está sendo realizada alguma coisa. Que a natureza ou que os homens, né, estão realizando algum ato e a gente tem que fugir. Ok? Então, vamos continuar. Vamos pensar num ciclo setenário. Agora a gente já começa a aprofundar na mensagem de Jesus. Você observa que muitas vezes, quando nós vamos analisar o Evangelho de Jesus, às vezes a gente tem que fugir do texto para entender o contexto. Né? Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos, às vezes, fugir do texto. Não se fala lá no versículo, né? do capítulo 24 de Mateus, não se fala em setenário. Mas a gente tem que entender, para que a gente possa ficar
senhor da informação, senhora da informação. Então, centenário significa que vale 7 unidades, que contém 7 unidades, espaço de 7 dias, festa religiosa que dura 7 dias. Isso acontecia muito. Hoje nós não temos mais essas festas, né, que duram esse tempo todo. O carnaval dura aí uns 4, 5 dias, 6 no máximo, né? Mas isso aí é só no Brasil. É muito comum, é muito incomum você ver hoje uma festa que dure 7 dias. Haviam casamentos que duravam 7 dias de festas, né? As bodas de Caná, naquela boda, Jesus esteve presente, era prima dele, e ele é, fez lá uma ação bem interessante, né? De transformar uma água em vinho, que é um processo bioquímico ou químico, não sei qual a palavra mais utilizada, né? Mas ele transforma a água em vinho. Sabemos que a água, que o vinho, 96% é água, segundo nós estamos informados. Então, 96% é água, ele manipulou 4%. Ora, ele é o senhor do mundo, ele sabe muito bem, né, manipular todas as reações químicas aqui do mundo. Então, ele fez isso, ele manipulou 4% lá, e esse que o vinho apareceu. Segundo consta, o melhor vinho, né? Então, uma unidade de 7 significa centenário. 7 unidades significam centenários. Vamos continuar aqui. Nós vamos entender que nós, homens, temos uma constituição setenária. Por quê? Porque nós temos 7 corpos, né? 7 corpos. Começando aqui embaixo, nós temos, né, nessa versão sânscrita, nós temos Satula Sharira, que é o corpo físico, é o corpo mais denso, né? Depois o Linga Sharira, que é o duplo etérico, que a gente estudou sobre o duplo etérico. Se você quiser voltar, está no nosso estudo O Ser Multidimensional, está aqui na nossa playlist, você pode estudar o duplo etérico. Depois nós temos o Prana, que é o corpo astral, que é o perispírito, tá? E depois nós temos o Kama Rupa, que é o campo emocional, que é o nosso corpo mental. Então, esses 4 corpos, eles estão ligados à personalidade, tá? Aqui é como o homem se apresenta. Eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu sou ciumento, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu estou representado nesses 4 tipos de corpos, tá? Que é o quaternário inferior. Depois nós vamos para os manas superior. Aqui são os manas inferiores e agora os superiores. Então, nós temos esse mental aqui, significa, a gente pode traduzir como a vontade divina em nós. O Budi é o amor divino em nós, né? E o monástico é aquilo que se expressa já do que somos de melhor dentro da busca da perfeição. Então, todos nós temos esses 7 corpos. Todos nós temos, em alguma situação, em algum momento, em alguma projeção, nós temos essa vontade divina, nós temos esse amor divino e temos essa mente superior, que é a mente divina também em nós. Só que nós vivemos mais os de baixo, né? Nós somos mais ligados a esse de baixo. Então, nessa constituição, somos 7, certo? Somos 7 corpos e precisamos entendê-los. Também já fizemos esse estudo, você pode pegar lá no Ser Multidimensional, que a gente está estudando esses 7 corpos, um por um, detalhadamente. Tá? Então, entenda que nós estamos aqui vivendo no quaternário da personalidade, então você aqui se mostra como você é. Ah, eu sou brigão, eu sou menos brigão, eu sou mais tenso, eu sou menos tenso, né? Eu sou mais intenso, eu sou menos. E cada um com a sua personalidade. Toda essa personalidade, ela transita nesses 4 corpos inferiores. Aqui está a consciência. A consciência, nesses corpos inferiores, ela ainda é uma consciência muito obtusa. Por isso que a pessoa aceita assim, coisas que a gente não acredita, mas você aceita isso? Você concorda com isso? Você não fica meio que, né, assim, sem saber como que é possível a pessoa entender e concordar com aquelas informações, né?
Nossa, você aceita, por exemplo, eh, que a gente deve ter pena de morte, que a gente deve abortar, um aborto, porque eu não quero a criança, aborto delituoso, você aceita a eutanásia, né? Você aceita esse sexo maluco que tem aí, você aceita usar drogas, você aceita isso? Por quê? Porque a consciência está muito presa na personalidade. Essa consciência ela vai libertar quando começarmos a trabalhar os corpos superiores. Aí, essa consciência desperta e começa a ver coisas além. Sabe? Quando a pessoa começa a buscar algo que está além da sua condição normal de personalidade. Aí o que ele vai fazer? Ele vai viver o indivíduo, ou seja, a individualidade. Esse estudo, meu amigo, minha amiga, nós precisamos ter muita consciência dele. Senão nós vamos ficar aqui só sobrevivendo. Porque esses 4 corpos inferiores são os corpos da sobrevivência. A gente vai sobreviver na evolução, mas não vai crescer dentro da evolução. O nosso tempo atual está nos exigindo isso, tá? Então, eu te digo que busca esses corpos superiores. Bom, então vamos pegar alguns ciclos setenários também. Então, nós temos 7 dias da semana, né? Então, a semana é dividida em 7 dias, e antigamente, lá nos Hebreus, eu vou falar dos Hebreus, por quê? Porque toda a nossa constituição de religião é hebraico, né? É judaico-cristã. Então, nós trazemos muitas coisas lá dos judeus. E os judeus, eles tinham 7 festas anuais. Para que essas festas, né? Aí você pode perguntar assim, mas para que essas festas? Então, você vai observar, e nós vamos mostrá-las aqui, que todas essas festas remontavam a Deus. Quer dizer, você tinha, durante o ano, você tinha 49 dias em 365 que você reverenciava a Deus, em épocas diferentes dos meses. Né? Para que isso? Para que você nunca esquecesse de Deus. Não era um povo monoteísta? Era. Então era preciso entender de Deus. Precisava sempre estar buscando essa ideia de Deus, porque senão eles se dispersavam. Eles tinham, por todos os lados que eles iam, eram povos politeístas. Então, se eles não tivessem essas festas, essas reuniões próprias deles, ligadas, né, a Deus, eles poderiam dispersar suas atenções do Deus único. Então, criaram, né, 7 festas que estão ligadas à cultura judaica e que lembra sempre Deus. Vamos entendê-las. Olha que interessante que é isso aqui. Vamos lá. Quais seriam essas festas anuais, né? Então, a primeira delas era a Páscoa, que celebra a libertação dos hebreus do cativeiro egípcio. Agora eu pergunto para você, quem que libertou esse povo? Não foi Deus? Né? Então, a Páscoa celebra a libertação dos hebreus, mas porque Deus, o Senhor Deus, deu para eles essa possibilidade. Segunda festa que eles comemoravam era dos pães asmos. Essa festa lembra a saída urgente dos hebreus do Egito sem tempo para levar o levedo. Então, eram pães sem fermento. A gente come isso hoje, né? Tem aquele pãozinho que a gente come com ramos terrine, que é delicioso. Então, lembravam esses pães asmos. Segundo a tradição, as crianças, na época dessa festa, e todas elas de 7 dias, tá? Então, na época dessas festas dos pães asmos, as crianças comiam aquele pão, né, sem fermento, para que elas entendessem o sacrifício dos seus antepassados, né, para vir habitar Canaã, ou a terra prometida. Então, é uma festa de lembrança da saída correndo, aquela fuga, né, do Egito, saída do cativeiro para a liberdade das tribos que se formaram depois lá na Palestina. Depois tinham as festas das primícias, que eram a celebração das primeiras colheitas anuais. Né? Aqui também, os pães asmos. Quem que conseguiu tirá-los do Egito? Foi Deus. Primeiras colheitas. Quem dá a colheita? Quem dá a vida para a agricultura? É Deus. Está vendo que tudo liga a Deus, né? Tudo.
Depois teriam a festa de Pentecostes, que celebra a entrega dos 10 mandamentos a Moisés, também, segundo eles, por Deus. Ou seja, tudo ligado ao nosso Pai. Tá? Depois vem a festa das trombetas, que celebra o primeiro dia do ano civil, que é diferente do nosso. Parece que lá em abril, né? Ele celebra, então, o primeiro dia do ano. Ou seja, para você vencer mais um ano e começar o outro ano, você está celebrando o quê? Aquilo que Deus te permitiu. Você vencer um ciclo de um ano e iniciar um outro ciclo. Tudo pela graça de Deus. Tá? Aí nós temos agora a festa do Yom Kippur, né? A festa da expiação, que celebra o dia do perdão e do juízo final. Então, eles tinham lá uma festa para se perdoarem mutuamente. Esse perdão vinha em nome de quem? Em nome de Deus. Tá? E, por último, né, a festa dos tabernáculos, que celebra o tempo de espera dos hebreus no deserto do Sinai. Eles ficaram 40 anos lá no deserto do Sinai, assim que saíram do Egito. E ali eles montaram tendas, né, e moraram ali para mudar as gerações. E quando forem para a Palestina, já com uma outra ideia, que não ligada ao Egito. Senão, provavelmente, eles criariam lá na Palestina usos e costumes egípcios. Então, eles tiveram que ficar 40 anos relembrando seus antepassados, relembrando a cultura hebraica, para que eles pudessem voltar mais hebreus, né? Com toda aquela condição de hebreus. Então, quem sustentou esse povo lá no deserto do Sinai? Foi Deus. Percebem que interessante? 7 festas anuais, né? Que eles criaram essas festas, dos sacerdotes, né? Criaram essas festas para que o homem não se desvinculasse de Deus, para ver que tudo que aconteceu com ele, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, o Yom Kippur, né, que é a festa da expiação, o tabernáculo, tudo está ligado a Deus. Então, é um ciclo setenário ligado a Deus. Percebe que coisa interessante? Né? Então, vamos continuar aqui. Espero que você esteja gostando, meu amigo, porque isso tudo só para a gente entender o que Jesus falou. Agora, se a gente fizer isso com todos os versículos, né, a gente vai ficar sábio. Sábio. É o que nós vamos fazer um dia, né? Bom, provavelmente, aproveitando o ciclo setenário, que era comum entre os hebreus, que nós mostramos aqui pelas festas, então Jesus traçou uma linha catenária para a nossa fuga, utilizando as estações do ano como referência. Aí Jesus vai utilizar o quê? Você já tem essa informação setenária, dos dias, da semana. Aí tinha as notas musicais, né? O arco-íris, as cores do arco-íris. Então, você já tem essa informação. Então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês fogem através de uma linha catenária. A linha catenária é essa daqui, né? Então, você sai, faz uma viagem, chega do meio, você toma impulso e sobe. Então, você sai de um ciclo e entra no outro ciclo. Você foge de uma situação, toma impulso e vai para outra situação. Então, fugiu de A para B. Então, Jesus utilizou essa linha catenária para mostrar que a gente tem que fugir para chegar a uma outra situação. Percebe como é que é interessante? Né? E aqui ele usou as 4 estações, né, do ano para a gente fazer essa modificação necessária pela fuga. Tá? Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouco, né, sobre astronomia. Está vendo tudo isso para entender o que Jesus disse. Né? Então, vamos entender aqui o ciclo do planeta Urano, como referência aos ciclos de uma encarnação. Nós temos uma encarnação. E como é que eu vou viver a minha encarnação? Nós temos uma referência setenária de encarnação? Temos. Então, nós podemos usar o planeta Urano para isso. Urano está depois de Saturno, né? E antes de Netuno, aqui no sistema solar. Então, quer dizer, como é que seria essa relação? Então, vamos lá. Ele é o 7º planeta do sistema solar. De novo, 7. Fazendo a linha setenária. Né? Ele tem um período de órbita de 30.000
687 dias, que nós temos 365 dias. Ele tem 30.687 dias, a órbita dele em torno do Sol. Ou seja, ele leva 84 anos terrestres para dar uma volta completa na elíptica em torno do Sol. É um número setenário. Divide aí 84 por 7. Aí você vai ver que é um número setenário. Continuando aqui. Cada estação dura cerca de 21 anos, setenário de novo. Né? 3 de 7. Tá certo? E, continuando, vamos dividir uma encarnação em ciclos de 21 anos, dentro das 4 estações do ano, para entendermos o que Jesus disse sobre o inverno. Ora, Jesus é um ser cósmico. Então, tudo que ele deixou aqui, tudo que ele falou, está ligado a essa cosmicidade. Então, podemos dividir uma encarnação em ciclos de 21 anos, né? Seguindo o ciclo de Urano, de 21 anos para cada estação. Então, primavera lá demora 21 anos, verão 21 anos, né? Outono 21, inverno 21. Então, nós vamos dividir a nossa encarnação assim, que a gente vai chegar no nosso inverno. Tá bom? Está ficando difícil? Mas daqui a pouco fica tudo claro para você. Olha só. Estudemos, então, analisando os ciclos de uma encarnação. Então, vamos lá. Ciclo da nossa encarnação. O primeiro ciclo é a primavera. Né? É quando nós nascemos aqui, ou renascemos. Né? Vamos inserir, então, 3 ciclos de 7 anos no nosso início reencarnatório. Tá? Que vai dar uma estação de Urano. Né? Então, o primeiro ciclo é da infância, que vai do 0 aos 7 anos. Nós estamos iniciando a nossa encarnação. Com 7 anos, segundo André Luiz, nós completamos a nossa encarnação. Aí, a partir daí, já é com o espírito. Ele agora vai ter que começar a se mostrar, né, a crescer para o segundo ciclo, que é a da adolescência, que vai dos 8 aos 14 anos. Aqui nós estamos nos configurando na encarnação. Nós estamos dizendo para os nossos pais, para a sociedade, para os nossos amigos, quem nós somos. Com 14 anos, hoje, uma pessoa, né, já mostra muito bem quais são seus interesses. Você vê pessoas aí de 14 anos completamente malucas, enquanto você vê outras completamente centradas, buscando uma outra coisa na vida, sabe? Depois nós temos o terceiro ciclo da primavera, que é a juventude, que vai dos 15 aos 21 anos. Aí está na aprumação para a encarnação. Então, nós demoramos 21 anos para começarmos a nossa encarnação aqui. Certo? Então, esse é o primeiro ciclo. Está ficando claro? Aí é o seguinte, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, né? Qual o ciclo que você está? Você está aí? Porque, de alguma maneira, tem gente que está. Há pouco tempo, eu estava fazendo essa palestra presencial e tinha uma menina de 9 anos. A menina muito esperta e ela falando, aquele negócio todo. Eu pensei assim, meu Deus, que são esses espíritos que estão chegando, né? Então, ou seja, ela estava toda feliz da vida porque ela estava na configuração. Eu ainda falei para ela assim, tá vendo? Quanta coisa você vai ter que viver ainda. É isso aí, minha gente. Depois nós vamos para o quê? Ah, este é o tempo da preparação. De 0 a 21 anos, a pessoa está se preparando para a nova encarnação, tá bom? Depois nós vamos ter o segundo ciclo, que é o verão. Aí sim, o bicho pega, né, como dizem. Então, vamos colocar mais 3 ciclos de 7 anos aqui dentro do verão. Então, o primeiro é o adaptado, né? Que dos 21 anos aos 28 anos. Aí está se inserindo no contexto. No seu trabalho, na sua vida particular, na sua vida amorosa, afetiva, enfim, está se inserindo no contexto, tá? Depois, ele vai estar com o pronto, né? Que é dos 28 aos 35 anos, atividade plena. Aqui é o seguinte, você trabalha numa empresa que tem uma filial em Porto Alegre, e ele está aqui no Sudeste, né? Qualquer lugar aqui, ou então lá no Norte, no Nordeste, o chefe dele diz assim, amigo,
você tem que estar em Porto Alegre amanhã. Ele logo pergunta que hora que eu vou, qual é o número do voo. Então, ele está pronto, ele está que está, né? Na atividade plena, não é isso? Porque ele está com toda a força, tanto da física muscular, quanto também intelectual, emocional, é tudo muito bom. É uma fase bem interessante, né? Depois ele vai na terceira fase do verão, que é o lutador, que é de 35 a 42 anos. Aí está consolidado na atividade. Aí, se ele, o chefe dele falar para ele ir para Porto Alegre, se for numa quinta-feira, ele fala assim: não dá para ir na segunda, não. Ele já está começando a ter o peso, né? Sentir, analisar, né? Os contexto em torno. Então, esse é o tempo de quê? Da ação. Aqui é o tempo da ação plena. Primavera da preparação, verão da ação. Né? Aí nós vamos agora para o terceiro ciclo, né? Que é do outono. Olha só. Vamos inserir também 3 ciclos de 7 anos. Você vê que tudo em função do planeta Urano. Né? No primeiro ciclo, ele está realizando 42 a 49 anos. É o tempo da reflexão. É o tempo em que ele já tem que começar a pensar o que eu fiz até aqui, ainda tem um tempo, o que eu preciso realizar mais. Então, você vê aí em que lugar que você está nessa história toda. Né? Se você está no verão, se você já está no outono, ainda na primavera, para ver qual é a sua possibilidade, qual a sua ação no mundo. O segundo ciclo é o diminuindo, de 49 a 56 anos. Aí está na apuração realmente da encarnação dele. Aqui é o momento dele refletir, dele saber como é que está, como é que eu preciso mudar, sabe? Eu tenho ainda alguma coisa que eu não fiz, que eu gostaria de fazer, ainda há tempo, ainda há condições, ainda há saúde para isso, saúde física, saúde espiritual, saúde mental. Bom, o terceiro ciclo do outono é o parando, né? 56 a 63 anos. Aí está no ajuste. Já vai pensando em aposentadoria, sabe? Já está mais assim, né? Já é um sexagenário, né? Que eu estou fazendo, ainda dá tempo, as coisas já ficam um pouquinho mais difíceis, o corpo já começa a pesar um pouquinho, sabe? Então, é um período bem de reflexão, de ajuste, de apuração. Então, se a primavera foi da preparação, o verão foi o ciclo da ação, o outono será o ciclo da maturidade, o tempo da maturidade. Todos os espíritos encarnados deveriam chegar no outono com maturidade, porque ele teve tempo para isso. Ele teve 42 anos para chegar ao outono. Então, com 42 anos aqui de vida intensa, né, dia a dia, ele teve bastante condições de aprender, né, de modificar coisas, de viver situações em que ele pôde ter essa mudança. Tá? Aí agora nós vamos para o inverno, que é o que o Senhor Jesus falou, né? Inverno. Vamos inserir 3 ciclos de 7 anos, tá? Primeiro, aposentando. 63 a 70 anos. É o início do envelhecimento. Não sei se você está nesse ciclo, né, ou antes. Vai vendo aí. O segundo é o que fazer. 70 aos 77 anos. Aí é o tempo da maestria. Então, geralmente, nessa época, as pessoas estão mais dando informações, elas estão orientando, ou para o bem ou para o mal. Claro que tem os omissos, né? Mas, se a pessoa viveu uma vida centrada no bem, ele vai explicar coisas do bem. Se teve no mal, ele vai explicar coisas do mal. Ou então vai ficar omisso. Quero saber de como vai ficar ranzinza, sabia? Aqueles velhos cansados, ranzinzas, que espanta todo mundo de perto dele, né? Aquela pessoa muitas vezes intragável, né? Porque ele já viu que acabou, a encarnação está acabando, está no finalzinho. E também isso aqui é a época do Jaquetutá. Jaquetutá. O que é isso? Aquele senhor, aquela senhora que está lá em casa, né? E não está mais fazendo nada, está aposentado, só ranzinzando lá dentro de casa. Aí precisa de levar uma criança no colégio, ou então no mercado. Os mais novos perguntam assim: já que tu está à toa, leva para mim, fulano lá no colégio, fulano, vai lá no mercado buscar isso, assim, assim. Então, eu já que tu tá à toa.
É um ciclo complicado. Se a gente não se preparar para chegar nesse ciclo, a gente pode ter muitas dificuldades. Muita gente suicida aí, muita gente muda a opção sexual aí, sabe? Muita gente adoece terrivelmente aí, porque é um negócio meio complicado. A gente tem que lutar. Se você está na primavera, no verão, eu te digo, meu irmão, minha irmã, se prepara para você chegar aí com, sabe, com força, com equilíbrio, tá? E aí nós temos o terceiro ciclo, né? Que é a velhice, né? De 77 aos 84 anos, que é preparando o retorno. Ah, mas e se viveu 90? Não importa, ele está no inverno. Então aí já é lucro, né? Então você completa com 84 anos esse ciclo. Mas se viver mais também, ou menos, aí é uma contingência reencarnatória, tá bom? Mas, no geral, é isso. Então, este é o tempo de quê? Da finalização. Então, nós temos o tempo da preparação, o tempo da ação, o tempo da maturidade, né? E agora o tempo da finalização. Acabou. A encarnação está chegando no final, ninguém vai morrer, mas nós vamos poder mais ficar aqui. Os nossos corpos já estarão bem cansados, né? Então, agora você observa qual o ciclo que você está. Volta ao vídeo, analisa o que cada ciclo desse representa e se prepara. Todos nós temos que nos preparar. Em qual ciclo estivermos? Em qual deles? Bem, meu irmão, vamos continuar então. Olha, e orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Olha só, não na preparação, ação, maturidade e finalização. Então, Jesus trabalha o inverno, para a gente não fugir no inverno, tá? Eis o ciclo de uma encarnação. Aí está. Tá bom? E qual que você está? A minha pergunta é essa. Observa qual o ciclo que você está para você se definir dentro dele, da melhor maneira possível, tá, meu irmão? Independente da tua religião, suas crenças, seus valores, se a gente não entra. Mas presta atenção nisso, tá? Bom, ele fala para não fugir no inverno. Analisemos novamente os 3 ciclos de 7 anos do inverno, aposentando dos 63 aos 70, início do envelhecimento, o que fazer dos 70 aos 77, que é o tempo da maestria, você vai ensinar o que você aprendeu, do bem ou do mal, e da velhice, que é dos 77 a 84 anos, que está preparando o teu retorno para o mundo espiritual. Ok? Encontraremos forças para fugir aqui, gente? Você acha que a gente vai encontrar forças para fugir correndo, como a gente falou lá no princípio, naquele texto, né, da fuga, que a gente tem que correr, tem que sair em debandada, tem que ir embora rápido? Será que a gente vai encontrar forças aí? Uma pessoa de 63 até 84 anos, ele caminha com mais lentidão, né? Por mais que ele queira ser ágil, isso tem algumas exceções, né? Mas a grande maioria é mais lenta, já vai diminuindo o passo, né? É muito bonito a gente ver essas pessoas nessa idade, sempre com uma pessoa mais jovem por perto, um filho, uma filha, alguém, né, assim, mais novo, né? Ou então uma bengalinha, né? Então ele vai lá com mais dificuldade de caminhar. Como é que ele vai fugir? Está vindo um incêndio. Como é que você vai correr? Eu lembro que houve um incêndio no edifício lá em São Paulo. Eu não lembro se é o Andraus ou se é o Joel. O Joel acho que não é, não, porque eu não me lembro do Joel. Eu acho que é o Andraus. E aí tinha lá o fogo pegando no edifício, as pessoas até pulando, né, suicidando, aquela confusão toda, né? Aí tinha um senhorzinho na janela. E o fogo já estava dentro do apartamento dele, ou da sala que ele trabalhava, acho que era sala, né? E ele lá na janela olhando para as pessoas lá embaixo, né? E dando adeuzinho para as pessoas. Ou seja, assim, eu não consigo. Não vou nem tentar. Desencarna ali, né? No meio das chamas e tudo. Claro que tem uma razão, tá, gente? Não vamos dramatizar nem vitimizar nada. Mas ali mostra, né? Eu não tenho mais forças para fugir. Enquanto os outros estão correndo, estão tentando sair, eu estou preso aqui. Eu não vou nem tentar. Porque é bobagem. Eu vou dar o primeiro passo, eu vou cair direto no fogo, né? Então, minha gente, essa é a questão. Então, Jesus falou: não fuja no inverno.
porque você não vai encontrar forças. Ou seja, não deixe para o final da vida. Não deixe para você fazer a sua grande transformação no final da vida. Agora, a gente pode perguntar, né? Mas essa fuga, né? Ela é o quê? Então, vamos observar. Primavera, ação, maturidade. A nossa época de preparação, entende? A nossa época de justaposição nossa com a encarnação. Ok? Então, a mudança nesses ciclos nos potencializa para o inverno. Então, quanto mais eu modificar as minhas ações, mudar minhas crenças e valores para o bem, eu vou ficar potencializado para o inverno. Por exemplo, se eu estudo, se eu estou sempre aprendendo, se eu estou sempre em busca de um conhecimento superior, não só para ganhar cargos lá no meu trabalho, mas para o meu entendimento. Livros que me consolidem numa proposta superior de vida. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou me potencializando para o inverno. Chega lá no inverno, já sei. Olha que interessante. Né? Então, tem uma ação muito interessante que a gente estuda, que é saber ousar fazer e calar. Então, muitas pessoas, nessas fases aí, têm que saber fazer isso. Eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer. Vamos colocar aqui no nosso meio, né? Conhecer a espiritualidade, conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer o Espiritismo. Né? Eu tenho que ousar trazer isso para mim, modificar a minha tabela de valores, a minha cultura pessoal, que é o conjunto de crenças e valores, né? E depois eu vou fazer, a partir desse conhecimento e a partir dessa ousadia de mudar, eu vou fazer. E depois eu vou calar, para refletir a cada tempo o que eu fiz dentro dessa minha mudança. Então, isso é um conselho magnífico que nós temos aí. Então, se você estiver nessas 3 etapas aí anteriores ao inverno, meu amigo, minha amiga, aproveite. Se consolide em novas possibilidades. O que é quebrar um paradigma? Significa você quebrar uma continuidade. Então, se você vem numa continuidade inferior, onde suas crenças e valores são apenas para o mundo físico, para a sobrevivência, está na hora de quebrar essa continuidade para algo superior, que é a tua espiritualidade, que é o nosso próximo passo. Nós chegamos ao homem, trabalhamos aí várias etapas enquanto homens, e agora nós chegamos ao homem, saímos do homem primitivo, homem agrícola, né? Entramos na tribo, depois na agrícola, depois chegamos no cidadão. O nosso próximo passo é o homem espiritualizado. Então, é essa fuga para a espiritualização que Jesus está dizendo. Então, não deixe para você começar isso lá no inverno, quando você já está consolidado nas suas crenças, nos seus valores. Faça isso antes. Então, você assiste uma palestra no centro espírita, tenta entender aquilo. Estude a doutrina, estude os livros do André Luiz, do Emmanuel, enfim, da espiritualidade, para você fazer essa mudança. Agora, enquanto você está na primavera, no verão ou no outono. Porque se chegar o inverno, você vai sempre deixar para depois. Muito difícil uma pessoa no inverno se interessar por algo real de mudança. Lembra do Maslow? O Maslow, que é um psicólogo, né, da nossa atualidade, ele diz o seguinte, que até os 25 anos é muito fácil você fazer grandes mudanças. Depois começa a complicar, porque você vai se consolidando, vai entranhando no meio, e o meio te subjuga a ele. Dou um exemplo, com todo respeito à academia, mas eu preciso dar esse exemplo. Então, você entra lá na academia, você está estudando e tudo. De repente, eles te entregam um texto de um autor ou autora meio confuso, né? Vamos entender que são, às vezes, muito confusos. E te fala assim, estude isso, porque você precisa saber esse conteúdo, que é um conteúdo muito bom. Mas o que determina seu conteúdo muito bom? É o meio. E esse meio nem sempre está linkado com a espiritualidade. Aí você estuda aquele conteúdo lá. É uma coisa complicada, você fala, meu Deus, não estou entendendo isso aqui.
não está bom, não tá. Então, é preciso a gente ter isso não como um conteúdo para mim, mas um parâmetro, né, de uma análise. Então, por isso que você tem que ter o conhecimento da espiritualidade, para você saber, né, até que ponto aquele texto vai te formar enquanto indivíduo espiritualizado. Observe isso. Então, nós temos aí muitos autores que colocaram, né, as suas ideias, mas ideias às vezes materialistas, ideias muito diferenciadas daquilo que o Senhor Jesus trouxe. Então, o que importa é o que o Senhor Jesus trouxe. Então, se aquele texto me remonta ao Evangelho, ótimo, essa pessoa pode ser lida e estudada. Agora, se não, você está muito ligado ao materialismo, né, às questões de lutas desesperadas pela sobrevivência, aí você vê que não está entendendo nada, né? Porque o Senhor Jesus, né, e o nosso Pai, que é Deus, dá a cada um segundo as suas obras. Então, essas coisas nós vamos aprender, né? Vamos continuar o nosso estudo. Espero, meu amigo, minha amiga, que esteja sendo muito útil a você aqui, tá? Então, no inverno, olha só, nós temos aqui pessoas ativas no inverno, né? Computadores, plantios, são pessoas ativas, que com certeza se prepararam nas estações anteriores. Não chegaram no inverno entregues, né? Às pelejas do inverno, né? Estão aí ativamente trabalhando. Quem dera que a gente chegue, né? No inverno assim. Bom, então, neste estudo, trabalhamos com o ciclo de Urano, que leva 84 anos para completar sua órbita em torno do Sol, em 4 estações de 21 anos cada uma, percebe? Então, vamos colocar ele aqui, ó. Estações do ano, né? Então, nós temos cada uma dessas estações 21 anos. Agora, tem uma informação interessante do Urano, que, segundo antigas tradições, Urano significa tempo de transformações, mudanças e novas propostas, como é a proposta de uma encarnação. Então, a gente reencarna para mudar, para uma nova etapa na nossa evolução. Urano também é o nome do deus dos primitivos, né? Eles chamavam de Deus Urano. Então, eles falavam assim: enquanto Deus caminha nos céus, nós estamos aqui na Terra trabalhando. É exatamente isso. Enquanto Urano caminha fazendo a sua órbita em torno do Sol, nós aqui estamos vivendo uma encarnação. Viu a semelhança? A sincronicidade do planeta Urano nesse nosso estudo? Tá? Continuando, né? Olha só. E orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Então, nós podemos concluir dizendo que Jesus nos aconselha a aproveitar as primeiras estações da encarnação para a fuga do materialismo mecanicista para ideologias espiritualizantes, pois no final da encarnação provavelmente não teremos forças suficientes. Então, Jesus falou isso. Ô, meu irmão, aproveita antes, no princípio, no meio, né? Não deixa para o fim, porque vai ser difícil para você. Então, que a vossa fuga não se dê no inverno, porque você não terá forças, provavelmente. Claro que tudo tem exceções, mas são pequenas as exceções. Exceção significa pouca coisa, então seria natural, né? Bom, e orai também para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no dia de sábado. Agora nós vamos ter que estudar o sábado, né? O que significa sábado? Então, tem um texto do Êxodo, do Antigo Testamento, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, sábado é dia de parar tudo. Parar. O dia da santificação da semana, não é isso? Muito bem. Olha só. A palavra sábado deriva do latim sabatum, que, por sua vez, deriva de Shabbat, hebraico, que designa o dia do descanso entre os judeus e alguns grupos de cristãos, principalmente os adventistas. Povos pagãos antigos reverenciavam seus deuses, dedicando o dia de sábado ao deus Saturno, o que originou em inglês a denominação Saturday, posteriormente abreviada para Saturday, e no holandês Zaterdag,
com significado de dia de Saturno. Entre os romanos, por exemplo, esse dia era dedicado a Saturno, deus da agricultura, e representava um dia de descanso na semana pela boa colheita. Então, um dia de descanso. Certo? E aí a gente vai concluir, né? Então, no sábado hebreu, ninguém trabalha, ninguém ajuda, ninguém faz nada. Então, se eu deixar para fugir, né, das minhas crenças e valores antigas, num sábado, ou seja, num dia que ninguém está aí para nada, nem eu vou ter condições? Então, eu vou deixar que a enfermidade venha? Que venha o abandono, a desesperança? Será que eu vou encontrar alguém que me conforte, me oriente, me ajude? Ou seja, eu deixei para chegar o dia de sábado em mim. Ele chegou, me deixou enfermo, me deixou meio que abandonado. Às vezes tem muitos idosos que são abandonados, né? E desesperançado. O que eu vou ter esperança de quê se eu já estou no final? Então, esse sábado é o que chega para mim. Então, vai chegar uma época semelhante ao do inverno, né? Que é o sábado, que eu também estarei nessa situação. Então, Jesus falou, não deixa para esse tempo, porque você não vai conseguir. Faça antes. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas não deixa para sábado. E aí um ciclo de novo de 7, né? Então, meu amigo, eis aí o trabalho do Senhor Jesus, né? Para que a vossa fuga não se dê num dia de sábado. E ele ainda vai dizendo o seguinte, olha, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Aí já está no versículo 21 de Mateus 24. Por quê? A terra vai ter essa mudança, está tendo essa mudança. E essa aflição está muito grande. Então, tem muita gente aí que está desesperançado, está abandonado, né? Porque não cuidou antes. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda estiver ainda na primavera, no verão e no outono, olha, dá um jeito, dá uma aprumada na vida, não fique sentindo abandonado nem desesperançado, né? E se a enfermidade chegar, tente lutar contra ela, porque você pode, mesmo no inverno, fazer alguma coisa a seu bem, né, a seu benefício. Tá? É, é bom iniciarmos desde cedo, né, nossas buscas para a espiritualização. O inverno é estação fria, chuvosa que nos enfraquece. O sábado é tempo de todos descansarem e buscar os seus familiares. Inverno e sábado, segundo Jesus e dentro da metáfora, não são propícios para uma transformação radical do ser. Não há ali potência para mudanças. Essa é uma análise que nós fazemos dessa mensagem do Senhor Jesus, né? E a gente pode pensar nessa mensagem bonita, né? Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos, vem encher o vaso que é o mais que quero, por onde tenho andado, sei que está por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Então veja vocês, né? Que é preciso que a gente faça essa renovação. Se você ainda não chegou no inverno, o tempo é agora. Se você está no inverno, sacode essa poeira e vamos em frente. Tá difícil, tá de bengala, tá de andador, tá de qualquer outra coisa, de muleta, mas olha, ainda há tempo. Porque o que vale é o espírito, não é o corpo. Mas fica mais difícil, então é melhor fazer antes. Tá? E aí eu vou olhar para essa. Lembra aquela figura do início? Né? Então chega o momento de escolher ficar ou fugir, ir além ou permanecer, aqui onde tudo que tinha que ser já foi. Né? Quem sabe buscar novos rumos vai engrandecer minha vida. Ficar é simples, buscar é desafiar. Aqui eu tenho de saber para usar. Né? As pessoas estão fazendo esse estudo. A ousadia está aqui. É quando eu fujo daqueles contextos e conceitos que eu tinha anteriormente. Então, é a minha ousadia de buscar coisas novas. Tá? Aí eu vou trabalhar essa coisa nova e depois vou refletir
sobre isso que eu busquei. Vejam vocês que coisa interessante que é estudar esse texto de Mateus, né, meu amigo, minha amiga? Que coisa extraordinária que a gente estudar o Evangelho de Jesus. Eu tenho certeza que se vocês forem fazer esse estudo, vocês irão para um outro caminho grandioso e vão chegar à mesma conclusão. Porque o Evangelho é assim, ele te dá muitos caminhos. Na verdade, se você colocar um texto do Evangelho no núcleo, você vai poder fazer até 70 caminhos para entender esse núcleo, segundo as teorias hebraicas. Você analisa até 70 vezes um versículo do Novo e do Antigo Testamento. Então, que você possa também fazer a tua análise, sabe? Querer entender do seu jeito. Mas essa foi a nossa análise. É um caminho desses que pode nos ajudar, mas você também pode fazer a tua análise de não fugir no inverno e nem no dia de sábado. Agora que temos que fugir, meu amigo, minha amiga, não tenhamos dúvidas. A evolução nos convida para isso. Então, é tempo de transformar para crescer, né? Agir para aprimorar. O que você quer? Continuar daquela forma antiga, né, vencida, cansada, cansativa? Ou você quer crescer, quer aprofundar cada vez mais, né? Quanto mais a gente estuda os textos, né, que vêm da espiritualidade, mais a gente quer conhecer a grandeza real da vida. Mais eu quero sair das ilusões, né? Tem pessoas, minha gente, que vivem numa ilusão plena, contínua, sabe? Essas pessoas vivem num caminho que não é verdadeiro, sabe? Por exemplo, ela fica iludida com poder, com dinheiro, né? Com beleza física. Isso tudo é muito temporário, passageiro, é rapidinho passa. Então nós temos que pensar mais seriamente naquilo que eu posso contribuir para mim e para o meio, de um aprimoramento, de uma funcionalidade mais evoluída, mais elevada. Esse é o nosso momento. Nós estamos sendo convidados para isso. Então, aqui não tem ninguém melhor que ninguém, ninguém que não tenha condições, todos nós temos condições. Então, é isso que nós estamos fazendo, tentando entender essas condições, fugindo das fantasias, das maldades, né? Tem pessoas que são tão maldosas que elas não querem nem saber que a atitude dela vai atingir o próximo de maneira negativa. Ela não está nem aí. Desde que ela esteja bem, né? O resto que se dane. Não estou nem aí para nada. Aí nós temos que começar a refletir muito sobre a vida. Sabe, meu amigo, minha amiga, não entre em manada. Fica você, na sua reflexão. É muito bom a gente conviver em sociedade e precisamos da sociedade para aprender, mas também a gente tem que saber definir o que é aprendizado para o bem e o que é aprendizado para o mal, para eu não entrar nessas volúpias, muitas vezes insanas, do mal que me pega e me atormenta e eu não tenho noção, eu não percebo que estou sendo atormentado para o mal. E uma obsessão, né? Uma subjugação, uma fascinação, uma subjugação, e eu não percebo que estou sendo subjugado. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo coisas que a gente não tem nem como você contestar, porque a pessoa não vai aceitar. Ela vai achar que você está agredindo. Então, vamos evitar de chegar a esse ponto, de alguém tentar me orientar e eu achar que estou sendo agredido pela orientação do outro. Vamos aguardar, vamos ver que a orientação do outro, como é que ela é. Se ela tem lógica e justiça que me leve ao amor, eu tenho que mudar. Então, eu tenho que fugir do meu conceito, do meu contexto anterior para um melhor. Então, isso independe de religião, né? Independe de qualquer classe que você participe. Isso é real. Isso traz a realidade. Isso nos tira da Matrix para um mundo mais real, para um mundo onde eu possa perceber o que de fato eu estou trabalhando em mim. Ainda o mundo de Maia, que é o mundo da ilusão, hoje eu estou buscando um mundo melhor. Esta é a fuga.
E Jesus nos convida a isso, que a gente possa fazer isso rapidinho, mais rápido possível. Porque na evolução, minha gente, nós estamos na primavera, todos nós. Então, vamos trabalhar essa primavera em nós. Olha, muito obrigado por mais esse momento aqui, no nosso estudo Lições Espíritas. Que você possa caminhar com muita felicidade, com muita autenticidade, com muito cristianismo no coração. É isso que eu te desejo. Fique com Jesus. Até o nosso próximo momento. Tchau. Paz. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.